Hoje é 17 de agosto de 2022. É meio-dia e alguma coisa. O Leite Fernandes tem um acervo no seu celular e nos seus arquivos muito grande nesses 10, 11, 12 anos em que eu faço eventualmente uma entrevista com um e outro. Eu estava a examinar o passado recente, são 2, 3 anos do que eu havia feito, e preocupado em relembrar o que havia acontecido à Faculdade de Direito durante a ditadura. Havia episódios ligados à faculdade lá do Lago São Francisco, dramáticos, e outros meio cômicos, no meio daquele ardor todo da ditadura. Eu estava na Faculdade de Direito, lá nos corredores, quando o então Major Erasmo Dias invadiu a escola com bombas de gás lacrimogênio e com a cavalaria lá fora, no pátio. E nós não sabíamos se conseguiríamos ou não sair da faculdade no meio daquele pandemônio. Quem era a diretora da Faculdade de Direito? Ivete Senise Ferreira. Era diretora e o marido, à época, era vice-governador. Mandou uma escolta para proteger os professores e quem fosse encontrado lá nas proximidades. E eu estava com o Babete lá dentro, não sabia como ia conseguir sair. E nós nos agarramos à diretora Ivete Senise e saímos juntos no meio daquela cavalaria enorme, a receber inclusive impropérios dos estudantes. Foi uma hora muito complicada para a impecabilidade da Faculdade de Direito debaixo dos cascos dos cavalos. Foi aí que eu retravei conhecimento com o ao tempo Major Erasmo Dias, depois Coronel Erasmo. Ele comandou a invasão à Faculdade de Direito. Eu vi a caratonha dele no entremeio daquela invasão, uma cara raivosa, ele fardado, sim. E não me esqueci dele daquela época a esta. Enfim, o pedaço alegre daquilo tudo é que nós saímos, Babete e eu, agarrados ali nas proximidades da diretora Ivete Senise, que saiu conosco, e mais alguns. Foi um tempo esquisito, foi um tempo engraçado. E nós relembramos isso, sim, aos pedaços em 2021, quando eu entrevistei José Rogério Cruz e Tucci, que havia sido diretor da Faculdade de Direito, sim, e compareceu lá, ou aqui, compareceu ao escritório acompanhando Sampaio Gouveia,
o Pitot, também distintíssimo advogado, misturado na mocidade nas campanhas lá nos corredores da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. E nós tínhamos um interesse enorme em que José Rogério Cruzitucci fosse escolhido pelo presidente da República na vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio, que mereceria, sim, ser substituído na aposentadoria por um jurista à altura dele, o que era muito difícil, porque Marco Aurélio foi dos melhores ministros que ocuparam o Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos, sim, um interesse enorme em que José Rogério, com toda a sua modéstia e discrição, filho de Rogério Lauria Tucci, que foi meu amigo em muito, ocupasse aquela vaga. Não deu certo, mas conversando nós três, Pitot, Zé Rogério e eu, nós pudemos relembrar uns pedaços muito curiosos dos primeiros tempos da Faculdade de Direito que eu não perlustrei, não. Os dois, sim, são formados lá, por exemplo, porque o bairro da Casa Verde tem o nome de Casa Verde. Aqueles que eram moçoilos ao tempo, lá atrás, sabem ou saberiam disso muito bem. Essa sapiência se perdeu no passado. É que os meninos lá da Faculdade de Direito, lá do 11 de agosto, tinham uma satisfação muito grande em frequentar uma sitiola que havia lá perto e que era chamada de Casa Verde, porque o casario maior daquela fazendola era pintado de verde. E havia lá umas moças que moravam na fazenda que eram amigas dos garotos. E de vez em quando um e outro lembrava, vamos visitar a Casa Verde. E saíam aí uns 5 ou 6 a passar uma tarde alegre, gostosa e muito satisfatória com os moradores da Casa Verde. Quantos paulistas sabem disso? Quantos moradores de São Paulo sabem qual é a origem do nome do bairro Casa Verde? Conversamos com isto, ou sobre isto, o Pitot, José Rogério e eu, Paulo Sérgio. Evidentemente, a nomeação ao Supremo Tribunal Federal recaiu em um outro advogado que está fazendo, às vezes, e ocupando a cadeira no Supremo Tribunal Federal com a competência que tem. Evidentemente, se o presidente da República o nomeou porque era e demonstra ser capaz, dentro da independência que o ministro da Suprema Corte deve ter, no tratamento a ser outorgado aos problemas que envolvem, inclusive, o trato com acidentes havidos com a presidência da República. Mas isso faz parte daquilo que acontece ou que deixa de acontecer nos entreveros que resultaram dos tratamentos a serem dados pelo Supremo Tribunal Federal nos seus conflitos
com a presidência da República, eu fixei para mim que não teço críticas ao presidente da República, não quero fazê-las, porque a minha ideologia pessoal não pode interferir nos conceitos que eu devo expender. Apenas me lembrei de que ontem, 16, não? Foi liberada a atividade ligada à propaganda dos candidatos à presidência da República e se desfecha, então, essa série de comandos visando uma perspectiva ou outra que possa reforçar as premissas expostas pelos e pelas pretendentes, porque nós não podemos nos esquecer de que nós temos também candidatas à ocupação por via da vontade popular do cargo de presidente e vice-presidente da República. Apenas devo comentar num pequeno esforço dialético que a campanha dos vários candidatos, ou de um e outro, há de observar as relações nossas, seres humanos, com as divindades. Sempre foi assim, no transcorrer dos tempos. É lembrar, para não se ir muito longe, das cruzadas, em que os cavaleiros, na Idade Média, se dispunham a disputar, levando a fé aos chamados infiéis. E morreu muita gente naqueles tempos. E não se pode esquecer também da crucificação de Jesus, chamado por muitos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me recordo, lendo a história de Roma Antiga e desses conflitos religiosos havidos lá atrás, de que numa só oportunidade teriam sido crucificados lá nas estradas da velha Roma cerca de 5 mil. 5 mil pessoas, 5 mil homens crucificados à margem da estrada pela prática de crimes comuns ou pela prática de infrações chamadas de ideologia na fé, que seria aquela mais tarde denominada a fé cristã. Em outros termos, nós tivemos, de uma só vez, cerca de 5 mil Jesuses crucificados e mortos aos pouquinhos na crucificação. Eu li num livro de medicina legal como morriam ou como morrem, quiçá, aqueles crucificados ainda hoje em episódios dantescamente singulares, acontecidos vez por outro, numa das profundezas desse nosso mundo. Eu estou dizendo isto porque
Com a liberação da propaganda a ser posta, inclusive, na internet pelas várias facções colocadas em disputa, vai acontecer que haja uma convocação ou chamamento de deuses e deusas colocados e colocadas no além. Os religiosos, praticantes da fé cristã, os angélicos, aqueles misturados em outras crenças, vão pedir sim a proteção de suas divindades. Jesus Cristo vai ser convocado sim, o Novo Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia cristã, tudo isso vai ser chamado. Não se sabe se nos altares cristãos, e não se sabe se quando houver uma outra preleção no campo dos chamados espíritas ou dos evangélicos. É meio esquisito a convocação do além das nuvens para a proteção daqueles que disputam as graças e os votos daqueles praticantes das crendices voltadas a uma ou outra ideologia transcendental. É meio esquisito, mas é verdade que vai acontecer. E nesse contexto, evidentemente, Cristo crucificado vai ser muitas e muitas vezes colocado na cruz novamente. E aquelas preleções postas na Bíblia, no Novo, no Velho Testamento, nos santos e anjos existentes por aí, aquelas preleções também vão de ser convocadas no entretenimento publicitário correspondente a maior ou menor potência naquela aparição eventual de um ou outro santo ou de uma ou outra santa. Em outros termos, os deuses vão ser chamados, sim, e os fiéis e os infiéis, eventualmente, vão ser convocados de joelhos à valorização de seus candidatos preferidos. Isso vai acontecer. Em outros termos, as potências humanas não hão de ser seguras o suficiente para a valorização de um ou outro candidato. Os seres humanos, alguns ou muitos, hão de se ajoelhar pedindo as boas graças dos anjos, dos santos, das santas e daqueles, inclusive, canonizados. Seria excelente se a religiosidade ficasse à margem disso, mas não há de ficar, não. E vamos ver o que vai aparecer no sentido de valorização de uma ou outra divindade posta à pressão sobre nós, humanos, sobre os nossos santos e os nossos fantasmas. Vamos encerrar dizendo que eu vou colocar ao cabo desta manifestação curta aquela entrevista que nós tivemos lá em 2021, quando nós
encimados ou prestigiados pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, queríamos, insistíamos e tínhamos uma vontade imensa de que José Rogério Cruz e Tucci fosse guindado a ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio. O presidente da República preferiu alguém ideal e espiritualmente vinculado à confissão religiosa que ele pratica a partir de uma certa época e na medida em que se converteu. Nós temos várias e várias capacitações e indicações asseguradoras das nossas opiniões, algumas vinculadas à religião, outras misturadas em aspecto concreto, mas foi uma pena que os deuses hajam preferido a indicação de um ministro competente, sim, em lugar da competência reconhecidíssima de José Rogério Cruz e Tucci, que tem um currículo formidável e uma prestação de serviço à nossa classe, inclusive a advocacia extravagantemente aperfeiçoada na dedicação que ele deu à classe e à cultura jurídica durante esses anos todos. José Rogério continua, quero crer, com a sua atividade muito bem desenvolvida na competência para a administração das artes jurídicas, que ele conhece muito bem. E se quando ele foi por nós prestigiado para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio, isso continua persistindo no nosso coração e na nossa alma. De qualquer maneira, foi uma entrevista muito gostosa. A nossa Pitô, José Rogério e eu, com recordações boas do passado e com lembranças boas também da ditadura, que os meninos de hoje não têm condição de recordar porque aquilo se perdeu no passado. Vale a lembrança nefasta da cavalaria ocupando o pátio da faculdade e dos soldados atirando bombas de lacrimogênio lá dentro. E vale também a saudável presença da diretora Ivete Senise ao nosso lado, nós dois, eu e Babete, agarrados na diretora, e mais alguns também fazendo fila para saírem sem que os soldados e a cavalaria repisassem o solo ao nosso lado, machucando, ferindo alguns de nós. Dito isto, fica aí aquela entrevista muito gostosa de 2021, recordando o passado, e la nave va.